E aí, seres? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast feito para seres humanos e sobre nós, seres humanos. A ideia que eu quero deixar aqui hoje é sobre como nós colhemos os frutos daquilo que semearam dentro de nós. Enfim, pode ser um episódio longo. Eu quero aproveitar para agradecer as 18 pessoas que se inscreveram no meu canal. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse número. Eh, e eu vou tentar também usar menos sílabas de transição, que eu estou tentando melhorar nisso também. Mas só tendo a minha capacidade de presença, acredito que vai dar tudo certo. Para esse episódio, eu acredito que a gente precisa fazer um exercício de imaginação para conseguir entender essa ideia completa. E aí, se você está me ouvindo e você é um ser humano, você tem esse recurso da imaginação. Então eu preciso que, enquanto você estiver me ouvindo, você use os seus recursos de imaginação para acompanhar o meu raciocínio, porque eu estou trazendo exemplos muito práticos de como a gente pode cultivar coisas boas dentro de nós. Então a ideia central é essa. Nós nos alimentamos daquilo que os nossos pais, as figuras de autoridade, né, professores, figuras de referência da nossa infância, semearam dentro de nós sobre quem nós somos, sobre o que é o mundo, o que são os outros, como eu devo ser tratado, o que é o amor, e por aí vai. Começando esse exercício de imaginação, eu gosto de pensar que a mente humana, né, toda criança é uma terra fértil. E a partir do momento que uma vida é gerada, ali existe fertilidade. Onde tem vida, existe fertilidade. E aí, desde que a gente começa a ser gerado, existem cargas psicológicas que estão sendo colocadas em nós e que estão moldando a nossa forma de ver o mundo, estão padronizando o nosso modus operandi. Como eu falei já aqui num outro episódio, é muito difícil a gente tratar de qualquer assunto da condição humana sem buscar acontecimentos da infância de cada um de nós. E por muitas vezes isso é doloroso, porque a infância é um lugar em que a gente é mais vulnerável e dependente das pessoas que estão ao nosso redor. E é muito doloroso, depois de um tempo, você reconhecer que as pessoas que você mais dependia e que você mais precisava não fizeram aquilo que deveriam ter feito ou não cumpriram a sua responsabilidade de um jeito saudável. Isso faz parte do processo de autoconhecimento, pelo menos fez parte do meu processo, e sempre que eu reconheço alguma coisa, eu hoje tenho muita. Eu vou passar por esse assunto também especificamente, que é sobre como eu tenho uma visão hoje da história dos meus pais, por meio da relação que eu tive com o meu pai e que eu tenho até hoje com a minha mãe, de muita curiosidade, de perguntar como eram coisas da vida deles, e perguntar por histórias, ser curiosa nesse sentido, me deu muita perspectiva e me ajudou muito a amadurecer esses pensamentos sobre qual era a condição que eles estavam quando eles estavam semeando coisas sobre mim e me falando o que eu era e o que eu não era. Então, o nosso mundo interior, a nossa mente, ela pode ser entendida como um jardim. E aí, isso pode ser interpretado das mais diversas formas, né? Tanto no sentido de que a gente se nutre com as coisas que tem nesse jardim, que já foram semeadas há muito tempo, mas também a gente, depois de um determinado período da nossa vida, somos responsáveis por aquilo que a gente cultiva dentro de nós. Então, vamos passar um pouco sobre todos esses pontos. E quero dar alguns exemplos também, fazendo essa analogia com a natureza. Então, toda essa ideia, ela tem como base
o funcionamento da natureza, o funcionamento do tempo da natureza. Porque nós, seres humanos, somos natureza, a gente é uma extensão da natureza. E a partir do momento que a gente se sincroniza com o tempo da natureza, a gente começa a viver uma vida muito mais leve, uma vida muito mais sincronizada mesmo. Você começa a enxergar a vida de uma forma natural. Eu estava escrevendo esse texto mais cedo e eu peguei essa informação de que uma macieira, por exemplo, ela leva de 3 a 5 anos para dar as primeiras frutas. E eu achei muito engraçado eu ter procurado esse exemplo especificamente para esse texto, porque na vida humana, né, a gente quando é bebezinho, tudo aquilo que as pessoas semeiam na nossa vida, a gente começa a se nutrir disso a partir dos 3 anos. Dos 3 aos 5 anos é o período em que a gente mais se nutre daquilo que estão semeando e cultivando dentro da gente. E aí não interessa que tipo de nutriente é esse, né? Se é uma coisa que te envenena, se é uma coisa que te adoece, te enfraquece, ou que de fato te fortalece, te faz ser mais você e construir uma vida que te agrade, né? Uma vida em que você goste de si mesmo. Nesse raciocínio, eu pensei assim, nesse exemplo especificamente da macieira, né? Então, imagine que os seus pais só sabem cultivar maçãs. E aí eles tiveram você e eles precisam alimentar você com o que eles têm, que são as maçãs. Então você vai se alimentar de maçã e vão chegar outras pessoas que vão semear outras coisas. Então, vamos pensar especificamente nessa relação dos pais, né? Que acho que é a que nos afeta mais diretamente. Apesar de outros cuidadores também serem muito relevantes nesse cenário, os pais, eles têm uma posição de sobrevivência para nossa percepção de mundo. Por isso que a gente precisa cuidar tanto daquilo que a gente ensina para as crianças, porque essa forma de ver o mundo é o padrão que aquela criança vai seguir. E a criança, ela tem uma confiança de sobrevivência nos pais. Ela não pode conceber desconfiar que os pais não estão cuidando dela ou que os pais não gostam dela. A criança sempre interpreta o comportamento dos pais como se ela estivesse causando aquilo, né? A criança tem uma noção de onipotência, de que ela faz as coisas e o mundo responde, não que já existe um mundo e que esse mundo precisa acolher ela de alguma forma, sabe? Então, exemplo da macieira. Você vai ser alimentado com maçãs durante toda a sua vida, e aí quando você tiver um relacionamento, um filho, em que você tenha que compartilhar aquilo que você aprendeu que é nutritivo, que é amor nutritivo, que é aquilo que a gente busca da nossa família, você tem maçãs. E aí, quais são as sementes que você tem para semear na vida dos seus filhos? Semente de maçãs. Qual que é o grande ponto de virada que eu imagino dentro desse processo? É você perceber que aquilo que tinha dentro dos seus pais foi semeado pelos pais dele, que foi semeado pelos tataravós, e assim a condição humana vem se desdobrando por todos esses milênios, séculos, não sei. Então, quando a gente faz um exercício como esse de reflexão, não é para você ficar procurando quem que é o culpado. Ai, quem que foi o culpado que semeou isso aqui dentro de mim e isso é uma ideia que me envenena? Primeira coisa é você conseguir identificar, né, quais são as coisas que estão dentro de você que te nutrem e que te envenenam. Essas são duas coisas importantes de distinguir no processo. Mas antes disso, eu acredito que é muito fundamental você entender que, por pior que tenha sido a tua relação com os teus pais, é muito difícil que eles estivessem querendo te fazer mal, genuinamente. Eles podiam estar te fazendo mal com uma boa intenção ou com uma ideia de que aquilo que eles estavam fazendo era correto, era certo.
A gente, claro, vive num mundo extremamente diverso em que existem muitos exemplos de famílias que são realmente disfuncionais e que conseguem destruir o mundo interno de uma criança, né? E aí a gente tem frutos mais problemáticos possíveis para a nossa sociedade. Eu tenho refletido bastante nos últimos tempos sobre a importância da gente entender como as crianças são sagradas para o nosso futuro, tá ligado? Tipo, não tem como a gente esperar viver uma sociedade melhor hoje, porque hoje quem tá no poder já tá todo mundo fudido, já tá todo mundo muito ferido, já tá todo mundo reclamando, no caso assim, tipo, exigindo do mundo aquilo que não teve no seu próprio desenvolvimento. Então, trazer esse raciocínio do quão importante é semear as coisas certas na vida das crianças que a gente tem contato, eu acredito que é uma das formas de mudar o mundo, de fato. E o mundo a gente não muda do dia para a noite, assim como nada na natureza acontece do dia para a noite, assim como nada de dentro de nós vai mudar do dia para a noite, porque não é assim que a natureza funciona. Mas se a gente vai semear coisas boas, que seja especialmente na vida das crianças, na vida de crianças que você tem por perto, porque ali é onde tem o terreno mais fértil. É bom a gente compartilhar as nossas coisas com pessoas de todas as idades, não estou dizendo isso, mas eu tenho buscado me conectar especialmente com crianças quando eu me encontro, que no meu caso não são muitas, né? A gente não tem muitas crianças por perto. Mas quando isso acontece, eu me coloco num interesse genuíno de semear uma boa ideia na vida daquela criança, de reforçar a identidade daquela criança, de fazer aquela criança se sentir vista como um ser humano único, especial, que é o que todo mundo busca, é o que toda criança precisa, é um apoio existencial. Você precisa apoiar a criança para que ela se desenvolva naturalmente, né? Muitas vezes a gente atrapalha o desenvolvimento das crianças. Enfim, vou voltar aqui um pouco para o exemplo daquilo que os nossos pais trouxeram e semearam para nós. É importante também a gente ter um exercício de maturidade, de entender que nem tudo que os nossos pais ensinaram sobre nós mesmos é ruim. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que a nossa própria mente reescreve e ressignifica e vira depois uma qualidade sua. Então, por mais que a gente tenha muitas feridas desses momentos de vulnerabilidade da infância, isso não quer dizer que nós não tenhamos tido êxito nisso tudo, sabe? É muito fácil a gente também sentir muita culpa ou querer que outras pessoas assumam a responsabilidade por uma cura que é nossa, mas não vai acontecer. Então, eu acredito que fazer esse exercício de você olhar com maturidade o que te alimenta e o que te envenena, o que te fortalece, o que te enfraquece dentro de você, esse é o grande trabalho do autoconhecimento. É você perceber que tem coisas dentro de você que estão te envenenando, tem ideias dentro de você sobre você mesmo que estão te enfraquecendo, que estão te envenenando. E aí, não adianta, infelizmente, não adianta você ir lá reclamar com o jardineiro original, né? Cobrar essas pessoas. Primeiro, porque você provavelmente vai se frustrar, porque para você aquilo pode ser muito importante, para a pessoa não vai ser tão importante assim. A pessoa pode se ofender, principalmente se forem os pais, porque é isso que eu falo. Os seres humanos que são pais, que são os nossos pais, estavam cometendo erros. E é difícil para a gente olhar para nossa história e reconhecer isso. Tipo, putz, isso aqui meu pai deveria ter feito e ele não cumpriu a responsabilidade dele. E
vida que segue, tá ligado? Você entender e perceber aqueles seres humanos como seres humanos de verdade. Por mais que eles tenham falhado com você, você ter a capacidade de entender aquela história, se acolher e se dar o que eles não te deram. Isso é muito foda, tá ligado? Tipo, você tem que ter um amor gigantesco por você mesmo pra olhar pra tua própria história e falar, cara, toda essa confiança, por exemplo, que eu não tive na infância, eu vou ter essa confiança em mim agora. A partir de agora sou eu que vou me fornecer aquilo que eu não tive, aquilo que não me deram. É um ato de amor próprio e de coragem que vale muito a pena. E você se empodera muito. Porque aí você entende que você não precisa depender de outras pessoas repararem o que elas fizeram na sua vida para você se curar. Tá ligado o que eu tô falando? Tipo, você não precisa que os seus pais reconheçam que eles estão te envenenando para você deixar de cultivar essas ideias e não se alimentar mais disso. Muitas vezes acontece até o contrário, né? Se você vai atrás dessas pessoas e cobra delas e mostra para elas, olha aqui o que vocês fizeram, vocês estão me envenenando. Olha aqui, vocês fizeram eu acreditar que eu sou A, B, C, D, E. Pode ser que as pessoas se ofendam, né? Seus pais se ofendam. Se isso não for tão importante para eles, eles falarem que não é nada demais, você vai se ofender. E essa crença ganha uma atenção que faz com que ela continue existindo. E aí vamos fazer um exercício de imaginação, do tipo, como é que a gente vai, primeiro, reconhecer esses frutos, do que a gente está se alimentando, o que a gente pensa, o que você pensa sobre você mesmo. O que você pensa sobre você mesmo é verdade? É o que você realmente acha sobre você? Porque pode ser que os teus pais estivessem errados sobre você. É muito doloroso muitas vezes admitir isso, porque é isso, a experiência do ser humano quando é criança é confiar nos pais cegamente. Então, se essa criança está sendo maltratada, ela não tem discernimento para perceber que os pais estão falhando. O que ela vai fazer? Ela vai se adaptar ao máximo possível para conseguir ser amada por esses pais. E o ser humano faz isso absurdamente bem. O ser humano consegue fazer as coisas de uma forma, consegue se adaptar de maneiras muito eficazes. E aí é o que eu falei. Muitas vezes essas maneiras viram até qualidades, viram até grandes recursos da nossa vida, porque são recursos de sobrevivência e a gente sabe sobreviver. O ser humano sabe sobreviver, cara. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer é se adaptar e sobreviver. E a gente foi desenhado para isso por milênios, por uma inteligência muito maior do que a nossa. Então, o primeiro passo é, de fato, reconhecer quais são esses frutos. Muitas vezes os nossos pais também fazem a gente acreditar coisas boas sobre quem a gente é, sobre as pessoas, sobre o mundo. A gente também precisa ter maturidade de reconhecer os acertos e as coisas que eles fizeram e o nível de entrega que eles tiveram, sabe? Isso não precisa minimizar a dor que você sente, ou a falta que você sente, ou aquilo que você tem que reparar, as falhas que você tem que reparar. Mas é um passo para você viver em paz com a tua própria história, sabe? É deixar de responsabilizar os seus pais pelas coisas que eles semearam em vocês. Porque ele semeou cebola falando que era maçã e você comeu você comeu cebola a vida inteira achando que era maçã. Mas, na verdade, os teus pais achavam que era maçã e era cebola. Tá ligado o que eu tô falando? Eu gosto muito de usar essas analogias da natureza porque, pra mim, pelo menos, fica muito claro da onde vêm essas coisas, sabe? Então, tem muitas coisas que vão nos nutrir,
E um exercício como esse exige uma certa maturidade de até quando você vai ficar ferido com os outros, assim, sabe? Tipo, beleza, o mundo é muito foda, tá ligado? É difícil ser ser humano e é todo mundo, cada um por si, Deus por todos. Sabe assim, não tem chance de você viver uma vida em paz se você está o tempo todo esperando que outras pessoas tragam para você uma cura, tragam para você uma resposta e você foge léguas de um processo de autorreflexão. Ficar sozinho com os seus próprios pensamentos, sem celular, sem internet, pensando. Ou, né, o que a gente faz, que também dá muito certo, é conversando. Por isso que a terapia é sempre um assunto que volta em todos os meus raciocínios que eu compartilho aqui. Porque a terapia é o espaço que você vai ter para se responsabilizar. Para responsabilizar as pessoas também, tipo, cara, tal parada, isso aqui era responsabilidade do meu pai, ele falhou, da minha mãe, não sei o quê, era responsabilidade dos meus professores me darem apoio, não fazerem eu me sentir envergonhada, era responsabilidade dos adultos ao meu redor me proteger e eles não me protegeram, mas hoje eu vou me proteger. Dar esse passo é muito foda. Só que, porra, pra mim, pelo menos, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É a melhor coisa que acontece. A partir do momento que eu percebo, tipo, ai, gente, eu penso tal coisa sobre mim numa situação de vulnerabilidade, né, de fragilidade, e aí eu racionalizo aquilo e falo, cara, mas eu não acredito mais nessa ideia. Tipo, não acredito mais nisso que me contaram sobre mim mesma, que me fizeram acreditar sobre mim mesma. E como substituir esses pensamentos, sabe? Tipo, eu olho para esses pensamentos e falo, cara, essa ideia é uma ideia que me envenena. Eu sei quem fez isso, né? Muitas vezes eu sei da onde veio, por quê? Porque eu levei muitas coisas para terapia, eu me permiti lembrar e validar muitas coisas que eu vivia, porque eu sempre vivi num estado de dúvida muito grande em relação aos meus sentimentos, à minha visão de mundo, ao meu lugar no mundo. Então, estar em terapia acelera muito o processo de autoconhecimento, porque aí você tem um dia, um horário marcado para lidar com essas coisas. E aí é isso. Você pode fazer 375 mil anos de terapia. Se você vai para terapia para continuar reclamando dos outros, de como os outros te machucam, os outros estão errados, os outros fizeram isso, porque meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, meu chefe não sei o quê, meu vizinho, meu cachorro, tal, tal, tal. É melhor você nem fazer terapia, tá ligado? Provavelmente é um martírio pra pessoa que te atende. Ver você num processo de que você não consegue se autorresponsabilizar por aquilo que você tá sentindo pelo mundo, você não consegue perceber aquilo que você de fato precisa melhorar, aquilo de fato que você tá se incomodando porque tá incomodando você, e é você que tem que lidar com essas coisas. Mas é sempre mais confortável e seguro a gente dizer e acreditar que a forma como a gente se sente é responsabilidade dos outros, são os outros que nos fazem sentir de determinada forma X ou Y. Mas é a gente que está sentindo. Então, o veneno continua dentro de você. Mas aí você vai ter que tomar uma decisão consciente de que você não quer mais se alimentar dessa ideia. E aí, o que a gente faz, né? Como é que a gente cultiva novas ideias? Como é que a gente vai se nutrir de novas ideias sobre quem a gente é? E como que a gente arranca, né? A gente vai arrancar de dentro de nós essas coisas que nos fazem mal? O melhor processo não é esse. E aí vamos fazer um exercício de imaginação. Como é que uma planta morre na natureza? Ela deixa de ser cultivada. O jeito mais fácil de você matar uma planta sem causar dano é você parar de cuidar. E você não dar mais condição para aquela planta existir. E ela naturalmente vai morrer, vai murchar, vai. É só você parar de dar atenção. E isso é muito difícil.
Por quê? Porque os nossos pensamentos são coisas que nos nutrem. A gente consulta dentro de nós aquilo que nos disseram que é verdade, que é o mundo, que é o amor, que é a nossa relação com os outros. E eu acho que um grande desafio do processo de autoconhecimento é você entender com o que você vai se nutrir enquanto você está nesse processo de deixar de se nutrir de ideias que te envenenam, de começar a não acreditar tanto mais em coisas ruins sobre você, que você se conhecendo hoje, você olhando para a tua própria história, você sabe que não é verdade. É muito importante a gente começar a cultivar ideias novas. Então, vocês sempre vão me ouvir falando isso, eu acredito no poder das ideias. Então, quando você começa a procurar informação, começa a ler sobre coisas que você se interessa, começa a ouvir podcasts que podem te dar ideias novas para você se curar, isso é, de fato, não gastar todo o seu tempo alimentando coisas que você já sabe sobre você mesmo, ou aquilo que você já acredita. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha falado alguma coisa para você aqui que tenha sido semeado na sua mente. Isso vai germinar. Mas como é que isso vai germinar? Só se tiver as condições favoráveis para essa ideia naturalmente crescer. E essa parada da condição é também um ensinamento da natureza. Tá ligado? Tipo, quando tem vamos voltar ao exemplo da macieira. Quando a macieira completar, tipo, até desde quando você planta até o primeiro ano, ou sei lá, até quando ela começa a dar frutos, a única coisa que você tem que fazer é preservar um bom ambiente para que aquela planta, aquela semente, aquela árvore naturalmente se desenvolva. Você não precisa ajudar a planta a se desenvolver. Você não precisa cobrar a planta para se desenvolver mais rápido. Você só precisa respeitar o tempo da planta, porque é isso, tipo, a natureza, naturalmente a natureza é bom, né? Mas o ciclo da natureza é extremamente confiável. Eu tava também, quando eu estava escrevendo esse texto, eu pensei num outro exemplo, assim, os ursos que hibernam. O urso não está preocupado se ele vai ser bom o suficiente para hibernar, se ele vai sobreviver ao inverno. Ou melhor, ele não está preocupado, será que esse ano o inverno vai passar? Ele sabe que o inverno vai passar, ele não tem nenhum pingo de dúvida de que todos os anos tem inverno e o inverno passa. Então, por que eu tô falando isso? Porque existe esse tempo da natureza, tá ligado? Existe um tempo das coisas naturalmente acontecerem que é muito consistente e que tem muita sabedoria. Cara, se você já plantou um feijão, você sabe do que eu tô falando. Você planta um feijão num algodão e do dia para a noite nasce um negócio. E aí o negócio vai crescendo e você não precisa fazer nada. Você só precisa pôr água e não deixar cair no chão e preservar um ambiente que favoreça o crescimento daquela planta. É ambiente. E aí, por que isso é tão importante? Porque qualquer ideia boa, qualquer ideia nova que você tenha sobre você mesma, que você queira cultivar sobre você mesmo, você tem que cultivar um bom ambiente interno para que essas ideias cresçam e floresçam e possam nutrir você. E aí, imagine que o nosso mundo interno
é algo muito particular, certo? Então, tem coisas do nosso autodesenvolvimento que não vale a pena você compartilhar com pessoas que vão tentar te envenenar. Que vão, tipo, ver uma mudinha de uma coisa nova crescendo e vão lá e vão arrancar e vão destroçar e vão jogar veneno na terra para você não fazer mais isso. A gente precisa cuidar do nosso ambiente interno, cuidar dos nossos pensamentos, questionar os nossos pensamentos, para que com o tempo as ideias que a gente tem sobre a gente mesmo vão se renovando e vão dando frutos melhores. O exemplo da macieira é um que eu gostei porque não só a macieira, né, mas toda árvore frutífera, ela tende a dar frutos melhores com o tempo também. Então as primeiras maçãs, elas vão ser assim, ai, humildes, meio azedinhas até, um negócio mais iniciante. Mas árvores mais velhas dão frutos grandes e doces todo ano, sem fazer muito esforço. Então, eu relaciono muito isso também com a força das nossas ideias. Tem muitas ideias que eu semeei dentro de mim que hoje já são grandes árvores e que me nutrem com ideias que são muito ricas e muito maravilhosas, e algumas delas eu decido compartilhar aqui, né? E isso, claro, exige um processo, né? Exige um cultivo de mim mesma, exige um trabalho em que eu efetivamente dedico minha atenção naquilo que eu quero que cresça. Eu quero ter boas ideias sobre mim mesma, eu quero ser uma pessoa que gosta de si mesma, quero ser uma pessoa que me apoia, que me compreende, que me incentiva, quero ser uma pessoa que me acolhe, que me permite me divertir, me permite tentar coisas novas e viver bem, viver em paz. E para eu ter isso, eu preciso acreditar nisso. Então eu vou dedicar minha atenção para fazer exercícios que me permitam acreditar em coisas melhores sobre mim. E aí a gente precisa manter as condições para isso germinar e crescer. Essa questão do tempo é um assunto delicado, porque as coisas demoram até nos sustentar. As coisas demoram até nos dar sustento de verdade. E é engraçado porque isso é meio que uma regra universal, né? Toda a vida que é mais complexa, quanto maior a complexidade, mais tempo está relacionado a esse processo de desenvolvimento. Então, quando eu pensei nisso, eu pensei assim, cara, não tem como ninguém estar atrasado na sua jornada pessoal, tá ligado? Porque a gente é natureza e a natureza nunca está atrasada. Tá ligado? Tipo, meu, se você sabe que uma planta só dá flor naquela época do ano, não adianta você achar que em outra época do ano a planta não está se esforçando para dar flor. E a gente tem um respeito pelo tempo da natureza, tá ligado? Que é uma coisa que para mim é muito sólida. Sabe assim, não existe nada tão poderoso quanto o tempo da natureza. A forma como a natureza opera. Mas a gente vive num tempo, a gente tem uma concepção de tempo em que parece que as coisas teriam que ser mais rápidas. Mas eu tenho uma convicção muito forte de que a natureza não está atrasada. Não tem nada na natureza que seja fora da hora certa. É uma sincronia, é um nível de inteligência e de sabedoria mesmo, interconexão, que é absurdo. E a gente, ser humano, é fruto desse absurdo, tá ligado? Então, é difícil também pra gente desconstruir
ideias. A gente é tão complexo quanto uma floresta, tá ligado? Não são só as árvores. Então, isso que é cultivado dentro de nós não tem só o que a gente consegue ver. Tem as raízes, tem o solo, tem os micro-organismos, tem as formigas, tem 1 milhão de coisas ali que estão fazendo com que isso viva, com que isso permaneça. E aí é muito difícil, muitas vezes, a gente entender que a gente é natureza e que a gente se sincroniza muito melhor com o tempo da natureza do que com o tempo do relógio, digamos assim. Ainda mais hoje em dia, né, que a gente vive na fase do sucesso do dia para a noite. Isso não é natural. A natureza não tem algo que seja do dia para a noite que seja sustentável. E o que a gente quer como ser humano, né? A gente quer algo que seja sustentável, a gente quer algo permanente, né? A gente tem essa quedinha pela eternidade que já é falada pelo ser humano também já há muitos séculos. Então, existe essa regra universal. Então, às vezes você tá lá há 5 anos fazendo terapia e você não consegue curar ainda uma coisa específica. Meu, ok. Tem árvore que leva 100 anos para nascer, para tipo, alcançar o seu estado adulto, digamos assim, né? Para alcançar a maturidade. E vive 3.000 anos. Tá ligado o que eu tô falando? Tipo, existe o tempo das coisas e a forma como as coisas funcionam, o tempo da natureza é o tempo certo. Quanto antes a gente entender isso, eu acredito que mais naturalmente a gente consegue viver a vida. Porque é isso. Se os meus pais ou as minhas figuras ao redor de apoio, né, de autoridade, estão semeando coisas em mim desde que eu sou concebida, que eu comecei a me alimentar disso com 3 anos e vim me alimentando disso nos últimos 30 anos, 28, sei lá, 25, sei lá quanto que é a conta que eu tenho que fazer, não vai ser 2, 3, 5 anos de terapia que vão fazer essas ideias sumirem, vão fazer coisas se transformarem. Ou pior ainda, né? Tem gente que entra na terapia achando que a terapia vai mudar os outros, vai fazer o pai e a mãe ser alguém melhor. Esse é o maior engano, né, da raça humana. Mas enfim, isso é assunto para outro episódio. Por que eu falo muito sobre essa questão do tempo da natureza? Infelizmente, hoje em dia, está cada vez mais popular o mercado do autoconhecimento. O mercado da espiritualidade, de você encontrar um propósito de vida, de você curar os seus traumas, e aí você tem lá, cure seus traumas de infância no final de semana. Tipo, gente, é ridículo. Um ser humano consciente sabe que isso não é possível. E aí você precisa ler um pouquinho, nossa, assim, ó, 5, 4 coisinhas ali de psicologia para entender que não é assim que a psique do ser humano funciona. A gente tem coisas muito enraizadas. Se a gente tentar arrancar a força, vai matar várias outras coisas ao redor. Não é assim na natureza? O ser humano vai lá e destrói um bagulho inteiro, assim, ó, arranca tudo que tem a força. O que acontece com tudo que tem ao redor? Toda a vida que tem ao redor morre, tá ligado? Então a gente não vai arrancar nada à força de dentro de você. Isso é um trabalho delicado, é um trabalho que você tem que fazer com muito amor. Tem que não, né? Mas o ideal o mais frutífero é você fazer com muito amor. É você querer se conhecer para aprender a se amar. Querer se conhecer
para ficar do teu próprio lado, sabe, para ser alguém que te apoia na tua própria jornada, porque sabe quem você é. E aí quando você sabe quem você é, você se livra de muita coisa. Então fiquem atentos, ainda mais se você tá me ouvindo aqui até agora, fique atento. Eu fiz essa analogia de que esses retiros de final de semana, essas coisas mágicas que eu tenho visto por aí, é basicamente você cultivar pensamentos numa estufa. Então qual que é o problema da estufa? Você pode até conseguir cultivar algumas coisas ali num ambiente controlado. A partir do momento que você tirar essa planta desse ambiente controlado, ela vai morrer muito rapidamente. Ela não tem resiliência, ela não tem conexão com o mundo externo, ela não tem capacidade de acompanhar o ciclo da terra, qualquer coisa do mundo natural. Então, não vai sobreviver num ecossistema natural. E a gente não quer isso, né? A gente quer viver bem, a gente quer conviver bem, a gente quer se sentir bem com a gente mesmo. Então, já indo mais para o final dessa ideia, não tem como você estar atrasado na sua própria vida, no cultivo de quem você é, naquilo que você está fazendo de si mesmo. Porque você, se você é ser humano, você é natureza. E a natureza nunca se atrasa. E vão passar um monte de moto bem aqui agora. Não sei se dá pra. Não sei se tá pegando, meninas. A natureza nunca se atrasa. Então, se cada um de nós dedicar alguns minutinhos da nossa vida para saber mais quem a gente é, para entender o que a gente pensa sobre a gente mesmo, que nos faz bem, que nos fortalece, e aquilo que não nos faz bem, que a gente não acredita mais. E tá tudo bem se os teus pais estiverem errados também sobre você. É muito doloroso isso, porque a gente instintivamente espera que eles sejam as pessoas que mais apoiem a nossa existência no mundo, né? Quem nos deu a vida. Mas nem sempre isso acontece. E não é por isso que a gente não pode viver uma boa vida. Se a gente decidir fazer as pazes com a nossa história, fazer as pazes com a gente mesmo, pode ser que você nunca mais fale com seus pais assim. Você também não precisa perdoar a história que aconteceu com você ou as pessoas que te feriram para também conseguir viver uma vida boa, uma vida em paz com você mesmo. E também ficar alerta a não querer respostas prontas. Nós somos seres humanos, nós somos complexos e cada coisinha que a gente faz tem muita coisa envolvida, tem muita história envolvida. E qualquer trabalho que a gente vai fazer na gente mesmo precisa ser com muita dedicação, com muita delicadeza, porque a gente merece. Porque no final das contas, cada ser humano é um ser muito único, muito extraordinário e com grande potencial para também ter muitas boas ideias e fazer coisas boas na vida. Pelo menos é isso que eu acredito. Obrigada por ter ouvido até aqui esse episódio. Quis fazer ele de um jeito um pouco diferente hoje aqui, sem o vídeo. E tem algumas outras ideias aí para fazer em breve. Minha parede ali tá cheia de ideias de coisas legais, mas essa é a ideia que eu vou deixar aqui hoje. Fiquem bem, sejam luz e até a próxima. Tchau!